Então, vamos lá, né? Eu vou construir aqui pra gente uma pequena API usando o Adonis.js, né? E a gente vai usar a versão 5.9 do Adonis. E qual é a ideia do vídeo aqui? A gente construir uma pequena API, tá? De CRUD mesmo, só para a gente listar, deletar, fazer update e cadastro de novos usuários dentro do sistema. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, cara? Na tela aí, ó, tem um link do grupo de Adonis, tá? Do grupo de WhatsApp. É só ler o QR Code aí, você vai cair direto no grupo lá, onde a gente vai falar bastante sobre Adonis. O Adonis está na versão 5.9, tá para sair aí a versão beta da 6, desculpa. A gente está na 5.9, tá para sair a versão 6 nos próximos dias aí, eu acredito, a versão alfa, né? Então a gente vai construir a nossa aplicação em cima do Node.js. O que é que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa é verificar a versão do Node dentro da nossa máquina, né? Node-v, e a gente tem aí a versão 16 do Node, e o Adonis ele exige pelo menos a versão 14 do Node, tá? Então, como diz aqui, ó, Node 14. Então, se eu tenho o Node 16, a gente está apto a trabalhar com o Adonis. O Adonis é um framework full stack, só que a gente aqui vai trabalhar ele como um API, tá? Quando a gente vai instalar o Adonis, ele dá a opção da gente escolher qual é o tipo de aplicação que a gente vai fazer. Se vai ser aquele monolito onde vai ter views ou vai ser API. No nosso caso, a gente não vai fazer views aqui, a gente vai fazer somente a parte da API, mas o que a gente vai fazer se aplica também quando você estiver trabalhando com views, né? Porque não muda nada. Só a questão das requisições, no caso, quando é web, ele vai trazer uma view, e quando for API, a gente vai trabalhar aqui com Postman, por exemplo, para a gente fazer as requisições, tá? Aqui tem as opções de a gente instalar o Adonis. O que acontece? Eu tenho uma máquina virtual, um WSL na minha máquina está ativo, então eu vou trabalhar em cima do Linux, tá? Não está dockerizado aqui. Eu tenho uma aula onde eu falo sobre o CoolDev, que é uma ferramenta tipo Sail do Laravel, para a gente dockerizar. O que acontece é que o Adonis lá, ele está muito desatualizado, está com a versão 5.1 e a gente já está na 5.9 e tem alguns problemas, inclusive problema de ECMAScript, tá? Então a versão 5.1 está com problema para fazer importações dos arquivos, então a gente vai trabalhar sem o Docker mesmo. Eu tenho também aqui que eu já criei um banco de dados lá na Rustu, tá? Onde a gente vai usar esses dados de banco de dados para a gente poder fazer a conexão, para a gente não perder tempo aqui tendo que criar banco. Então eu já criei um banco de dados e a gente vai entender como é que funciona isso aqui, tá? Então vamos instalar a nossa aplicação, tá? npm init, e o Adonis ele trabalha com TypeScript, tá? Init Adonis TS app lasted, ou seja, a última versão. E aqui eu vou fazer o seguinte, Live CRUD, que vai ser o nome do projeto, tá? Live CRUD. Vou dar Enter. Então, aqui ó, ele pede qual é a estrutura que a gente quer. O Slim, na verdade, ele traz só o core da aplicação, tá? A gente tem a web, que ele vai trazer as renderizações de views, e com a API ele vai trazer pra gente só uma estrutura pra gente fazer uma API, tá? Então a gente vai escolher a API, ele pede o nome do projeto, mas a gente já passou lá em cima, né? Live CRUD. ESLint, eu não vou usar o ESLint aqui, porque eu tenho que configurar aqui no meu WebStorm. E aí, se eu ficar usando o ESLint aqui, vai trazer problemas pra gente. Então, por enquanto, eu não vou usar o ESLint, tá? False. E aqui agora ele está instalando os pacotes necessários para a gente trabalhar com o Adonis, tá? Bom, o Adonis, ele traz pra gente o seguinte, aqui no aplicativo, ó. Ele traz um console para a gente trabalhar, lógico, testes e web. O que a gente precisa saber hoje é somente sobre requisições e salvar no banco, tá? Isso aqui é uma aula só de CRUD mesmo, então detalhes do Adonis, fica ligado no canal que a gente vai falar posteriormente, tá? Bom, vamos ver se já instalou aqui. Tá configurando ainda. O Adonis ele traz um ORM chamado Lucid, tá? No Laravel o ORM dele é o Eloquent, aqui é o Lucid.
Então a gente vai aprender a trabalhar com o Lucid aqui, tá? É um ORM muito top, muito bom mesmo. E quem é do Laravel não vai ter dificuldade nenhuma de entender como é que funciona. Então vamos ver se já terminou de instalar. Já terminou, tá? Então vamos dar um CD live CRUD. A gente entra dentro do projeto. E a gente vai rodar um Node Ace. O Ace é um auxiliar, tá? Para executar comandos dentro da nossa aplicação. Então serve, que é para ativar o servidor, menos o at, que é para ele ficar rodando o tempo inteiro, tá? E aí ele vai subir a nossa aplicação, ok? Subiu no localhost na porta 3333. Se a gente vir aqui agora, a gente tem a nossa aplicação rodando. Ele vai retornar somente um objeto com Hello World, porque a gente escolheu a API. E quando a gente vem aqui nas rotas, que ele já traz o roteamento pronto pra gente, tá? Ele traz muita coisa pronta pra gente. Pronto, a gente não precisa se preocupar. O roteamento é o primeiro deles que a gente vai ver aqui, tá? Então, Live CRUD tá aqui, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. O arquivo de rotas, ele tá dentro de Start Routes, tá? E a gente tem aqui uma rota, tá bem pequenininho, né, cara? Eu preciso aumentar o seguinte, deixa eu só aumentar o tamanho da fonte. Então, a gente tem aqui o nosso arquivo de rotas, onde a gente tem o root, tá? Barra, que é a rota raiz do projeto. Então, o que é que a gente precisa entender agora? A gente vai trabalhar com back-end, né? A gente precisa de tabelas, de banco de dados, a gente vai precisar de models, que é para trabalhar com o ORM do Adonis, que é o Lucid, tá? Só que primeiro a gente precisa configurar o nosso banco de dados. E aqui o que acontece? Ele não está trazendo algumas informações que eu tenho anotado aqui, tá? Eu tenho aqui DB Connect, MySQL, eu só vou jogar aqui. Já está conectado com o banco de dados aqui. Que esse banco de dados eu criei de forma remota para a gente poder trabalhar aqui. Então, feito isso, estamos conectados ao banco de dados, tá? O banco de dados a gente vai visualizar aqui, ó, no banco de dados, tá? Então, ele já tem até algumas tabelas criadas aqui que eu vou deletar para a gente ver ele sendo executado. Ok? Bom, o que é que a gente precisa mais aqui? Vamos dar sequência. Vamos entender a lógica disso aqui para que vocês saiam dessa live entendendo como funciona um CRUD, pelo menos, do Adonis, tá? A gente vai ter as rotas de API, tá? As rotas resources, que é o get, post, delete, e aí a gente precisa montar essas rotas. O sistema de roteamento vem pronto, é só a gente criar as rotas que a gente quer, tá? A gente vai trabalhar como exemplo usuários, tá? Cadastro de usuários. A primeira coisa que a gente precisa são as rotas para o endpoint, né? Vamos chamar de endpoint. Então, como é que a gente cria um endpoint aqui no Adonis? É um route, tá? Que a gente está pegando desse camarada aqui, tá? Essa função aqui, route, eu estou importando o route desse camarada aqui, que é do core do Adonis, ponto. E aqui você vai passar o verbo. A gente vai passar um verbo get, né? E o primeiro parâmetro aqui vai ser o endpoint em si, tá? Que vai ser, por exemplo, API/users. E a gente pode passar aqui um list, né? Só para a gente entender que a gente está listando os usuários, tá? E no segundo parâmetro a gente vai passar o controlador que vai fazer de fato essa consulta, tá? Na verdade, quem faz a consulta não é o controlador. O controlador vai chamar um model que a gente já vai construir e vai retornar para a gente esses camaradas, tá? Então, a gente vai passar aqui entre aspas o controlador que a gente vai criar ainda, tá? Então, para a gente criar o controlador, o que acontece? Eu vou colocar aqui, por exemplo, users controller e o método index. Só que se eu colocar isso aqui antes de eu criar o controlador, provavelmente vai dar um erro ao criar o controlador, tá? Então a gente tem o Node Ace, né? Que tem alguns comandos aqui. E um deles é o make controller, tá? Então a gente vai passar o Node Ace make controller, tá? Para a gente criar um controlador.
E vamos usar o controller user. Vamos criar o controller user. E vamos passar aqui um "-r", que é para ele criar os métodos resource da nossa aplicação, e você vai entender já já do que se trata, tá? Então ele criou dentro de App Controllers HTTP um controlador chamado User Controller, tá? Sendo assim, a gente já tendo o controlador, a gente já consegue usá-lo aqui, tá? Como a gente fez. Essa rota vai chamar esse controlador aqui, esse User Controller, o método index dele, que é esse método aqui, tá? Então, se a gente fazer um return test index e a gente já fazer uma consulta a essa rota aqui, vamos abrir o Postman e vamos fazer uma consulta a essa rota aqui, tá? Opa, peraí. Observe que ele vai retornar para a gente o teste index, é para retornar pelo menos. Ele deu um erro dizendo que aqui, porque eu passei 2 barras, então vamos fazer uma consulta aqui. E aí agora ele trouxe para a gente aquela string text index que a gente colocou no controlador, beleza? Então isso significa que a gente já está chegando aqui no controlador. Chegando no controlador, o que a gente vai precisar? Listar os usuários, né? Só que para a gente listar os usuários, a gente precisa ter uma tabela no banco de dados, que a gente já está conectado, tá? Que eu acabei de deletar para a gente criar do zero. E como é que a gente vai criar esse camarada? A gente precisa de um model, tá? Um model de usuário, porque a gente vai trabalhar com Lucid, para que a gente tenha o comando make model, make migration, tá? Que a gente não tem por padrão, tá? Por exemplo, se a gente der um node -h, a gente não tem o make migration, make model, tá? Que são os comandos do ACE que vai fazer a gente criar o model e a migration assim automaticamente, como a gente criou aqui o controlador, tá? Então o que a gente precisa fazer para isso funcionar? A gente vai instalar o ORM Lucid, tá? Então a gente vai npm i addons, então a gente vai instalar, depois a gente vai configurar ele, tá? Quando a gente estiver configurando, ele vai pedir qual banco de dados a gente quer trabalhar. Então npm i addons lucid, ele vai instalar para a gente aqui o lucid. Terminou de instalar, tá? Deu algumas vulnerabilidades aqui, mas depois eu explico para vocês como resolve, não mais nessa aula, tá? Que eu vou explicar para vocês do que se trata isso. E vamos agora no configure aqui, ó, node ace configure o lucid. Então agora a gente vai configurar o camarada que a gente instalou, tá? E aqui ele vai fazer algumas perguntas, por isso que eu limpei aqui para vocês verem. Ele vai fazer a pergunta: qual banco de dados eu quero trabalhar? Você pode trabalhar com SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle e o SQL Server. Então vamos escolher aqui o MySQL, né? Aqui eu não estou criando o banco não, tá? Aqui eu estou dizendo para o Lucid qual banco eu vou usar para ele instalar o drive correto, tá? Isso aqui não é instalação do banco, que fique claro isso aqui. Eu estou dizendo ao Lucid, ó, Lucid, eu vou usar o banco MySQL. Aí ele vai instalar o drive relacionado ao MySQL, tá? Então aqui agora ele vai dar um create, ele está fazendo algumas atualizações, provavelmente ele vai subscrever o nosso env, e aqui ele vai perguntar como a gente quer interagir com o banco de dados, né? A gente vai ser através do terminal, tá? Para que ele crie os comandos ali para a gente. Feito isso, ele está fazendo as configurações. Então aqui agora o que acontece? A gente tem o comando make model e o make migration, que é para a gente criar o model e a migration, tá? Então se a gente der um node ace -h, a gente vai ter a migration aqui, tá vendo? Os comandos que não existia. E vamos ter também aqui o make model, e também tem aqui alguns de DB que a gente vai falar em outras lives aí, tá? Então o que a gente precisa agora para a gente listar os nossos usuários? A gente instalou o ORM que vai fazer a interação com o banco. A gente criou o nosso controlador que vai chamar o model. Chamar o model, então a gente precisa criar um model. E como é que a gente cria o model? Node ace make model. Aqui eu vou dar um nome para o model de user, tá? E vou passar o "-m", que é para ele criar também a migration, tá? A migration é o arquivo que vai gerar as tabelas no banco de dados, tá?
Então não precisa a gente mais entrar manualmente no banco de dados e criar, tá? Ele já traz um arquivo JavaScript para a gente aqui, dentro de Database Migrations. Ele tem aqui uma migration de users, aí ele traz aqui um número que é um timestamp, tá? Para não ter repetições de nomes. E todo model que você for criar, por exemplo, uma lista de carros, uma tabela que tem carros, você vai criar um model e vai criar uma migration, tá? Por padrão, a migration traz um campo de ID. Se a gente rodasse essa migration dessa forma aqui, o que aconteceria? Ele criaria, eu vou rodar para vocês verem, ele vai criar apenas o ID, o created@, e o update@, tá? Eu vou criar aqui para vocês verem, tá? Como é que a gente roda uma migration? Node Ace Migration Room. E aí o que acontece? Todas as migrations que não foram rodadas ainda, ele vai rodar no banco de dados pra gente, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ele deu erro de conexão aqui. Provavelmente o nosso env foi alterado, tá vendo? Foi alterado sim. Naquela hora não tinha sido alterado, então vou copiar aqui e vou colocar aqui, tá? Quando a gente instalou o Lucid, ele acabou alterando aqui, editando o nosso env, e aí a gente perdeu conexão com o banco, tá? Então, conectei o banco novamente, vamos rodar a migration novamente, rodando a migration, rodou a migration de usuários, e agora a gente vai vir aqui no nosso banco de dados. Observe, no nosso banco de dados aqui, e o que você vai ver aqui? Foram criadas 3 tabelas, tá? No nosso banco Adonis, que já foi criado previamente, tá? O migration ele cria apenas as tabelas, você já precisa ter os dados do banco para você conectar e criar as tabelas. Ele abriu aqui, ó, vamos ver, tem as tabelas e ele criou 3 tabelas, tá? O Adonis Schema, o Adonis Schema é as migrations que a gente rodou, lembra que a gente rodou a migration de user? Então quando a gente rodar outras migrations, a de user não vai ser rodada porque ele já está aqui, tá? Então se ele verificar que está aqui, ele não roda novamente. A gente tem o Adonis Schema Versions, tá? A versão aqui. E a gente tem, de fato, a tabela de usuários que a gente rodou. Mas observe que a tabela de usuários, ele só vai ter o ID, a data de criação e a data de update, né? A gente precisa colocar mais campos aqui. Pelo menos nome, e-mail e password. Só para a título de exemplo, tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou rodar um comando, e aí vocês vão aprendendo mais comandos, chamado Node Ace Migration, só que agora eu vou chamar o rollback. O comando rollback ele vai tirar a última atualização que a gente fez nas migrations. Por exemplo, se eu rodasse aqui se eu criasse uma migration de endereço, por exemplo, e rodasse depois, ele teria um camarada aqui, ó, que se chama de batch como 2, tá? Como esse aqui é o 1 e só tem ele, quando eu rodar o rollback, ele vai desfazer essa tabela aqui, tá? Essa tabela vai deixar de existir. Então vamos rodar o rollback, tá? Observe que ele vai deletar para a gente a tabela de usuários que não existe mais, tá? Por que eu reverti essa tabela? Porque a gente vai precisar colocar mais dados nessa tabela, tá? E aqui vai um detalhe importante. Eu voltei porque não tinha nada na tabela, tá? Se você já tiver registro na tabela, existe uma outra forma de você adicionar campos nela, colunas nela, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente resolve isso. Então, a gente rodou um rollback, a nossa tabela de usuário já não existe mais no banco, e agora a gente pode vir na migration de users e colocar o que a gente quer. O que a gente quer? Uma table, né? Uma coluna, mas a gente usa aqui a variável table, que seria uma string, e esse string vai ser nome, tá? A tabela é nome. A gente vai criar uma outra com string, que vai ser uma string também, que vai ser e-mail. E vamos criar outra coluna de string, que vai ser o password, ok? Então agora, além daquelas colunas que a gente tinha, a gente agora vai ter também essas colunas de nome, e-mail e password. Vamos voltar no nosso banco. Ele está dando falha aqui, mas deixa eu atualizar novamente, tá?
tabela. Observe que já sumiu minha tabela de users, tá vendo? E se a gente vir no Adonis Schema, já não tem mais nada nessa tabela, porque eu fiz um rollback. Ou seja, eu voltei à versão anterior do meu banco de dados. Alterei aqui a minha migration de usuários, porque eu adicionei nome, e-mail para pessoas. E agora eu vou adicionar e vou rodar de novo Migration One. Agora ele vai de novo criar a tabela de usuários, tá? Só que agora com as informações novas que a gente passou, tá? Então se a gente voltar aqui agora na tabela do banco, a gente voltar no nosso banco de dados, vai aparecer de novo aqui o nosso user, tá? Enquanto ele roda aí, vamos criando o nosso model, né? Se a gente criou, configurando o nosso model, na verdade, a gente criou, junto com a migration, a model, tá? A model de user, o user TS aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Esse camarada aqui vai ter quais colunas a gente consegue fazer inserções dentro da nossa aplicação. Observe que ele vem por padrão o ID, o create e o update add. Como a gente adicionou novas colunas, a gente precisa passar um public name, tá? Que vai ser um string, ok? A gente vai passar um public name, public email, que também vai ser um string, as mesmas colunas que a gente tem lá, tá? E a gente vai passar também um public password, que também é uma string, ok? Agora a gente consegue fazer inserções de usuários com essas informações dentro do banco, tá? Então o que é que eu fiz? Criei a migration, rodei a migration, criei um model de usuários, configurei meu model de usuários aqui de forma básica e agora eu preciso chamar dentro do controlador. Como é que eu chamo esse camarada dentro do controlador aqui do método index? A gente vai importar, o user, ok? De app models e user, ele já preenche aqui pra gente, tá vendo? E agora eu consigo usar esse camarada aqui. Quem trabalha com React sabe exatamente o que é isso aqui, né? Então a gente vai usar agora o seguinte, return e user, e aqui tem vários métodos, tá? Tem o método find, tem o método fist e tem o método all. O método all, bem didático, ele vai retornar todos os usuários. Só que aqui tem um detalhe que eu preciso mostrar para vocês, tá? Mas eu vou já fazer aqui essa consulta na nossa rota user list, tá? Ele está reiniciando aqui, só um instantinho. Ele vai retornar zero usuários, um array vazio, porque a gente não tem usuário nenhum cadastrado no banco, tá? A gente só criou a tabela. Toda vez que você for fazer uma consulta desse tipo, observe, eu estou fazendo uma consulta num banco em outro servidor. Então, o interessante é a gente usar o await, tá? Return, await e user, para que ele aguarde essa requisição aqui. Então, se você for olhar a documentação do Adonis, ele está sempre usando aqui o await. Para você usar o await, você precisa usar o async aqui na função que envolve ela, tá? Então, dessa forma, é a forma mais correta da gente fazer essa requisição aqui, tá? Então, a gente já está listando, né? Só que a gente não tem nenhum camarada no banco de dados. Vamos, então, fazer o seguinte, vamos trabalhar com o método store. E aqui vem um detalhe, esse método create a gente não vai usar, porque aqui se retornaria uma view, tá? Como a gente não vai trabalhar com view, vamos deletar, ok? Outra coisa, eu costumo trabalhar dessa forma aqui, ó, tá? Trazendo a chave aqui para baixo. Então vamos trazer a chave aqui para baixo. E a gente também não vai ter o método show, que também retornaria uma view, e também o método edit também, para que retornaria uma view. Então a gente só vai ter o index, que é para listar, o store, que é para salvar, o update e o destroy, tá? Então como é que a gente vai usar o método store para a gente poder cadastrar o nosso usuário, nossos usuários aqui? A primeira coisa que a gente vai precisar é criar a rota post, né? Vou copiar essa rota, em vez de ser get agora vai ser um post, e eu vou usar um camarada chamado create ou store, para ficar parecido ali com o método, tá? E vou chamar agora o método store. Isso significa que quando eu chamar essa rota aqui dentro do Postman, ele vai executar o método store, tá?
do nosso controlador de usuário. Só que o método store, ele vai precisar receber um camarada que se chama request, tá? Que é a requisição que vai chegar, ok? A gente também pode passar aqui um response, ok? Um request e um response. Mas por enquanto a gente vai receber aqui somente request, que ele é um camarada que daqui de dentro, ó, do HTTP Controller, tá? A gente tem esse camarada aqui. Vamos testar. É importante que vocês entendam. Passa aqui um request all, tá? Request all. Vamos ver o que, é que ele vai retornar para a gente agora, tá? Eu já tenho ali no meu Postman configurado alguns dados para a gente enviar. Eu só vou vir aqui, ó, e copiar essa rota, que é a rota post que a gente acabou de criar, e vamos colocar aqui, tá? Vamos colocar aqui e vamos mudar o verbo aqui para post, tá? Eu já tenho aqui no meu body nome, e-mail, password de teste aqui para a gente ver, tá? Se eu enviar, observe que ele vai trazer para a gente exatamente o que a gente enviou. Por quê? Porque eu estou dando um request all aqui. Ou seja, o que vem da requisição vai estar aqui dentro da request, tá? Então, se a gente der um request all, significa que a gente está pegando todos os dados que a gente enviou aqui, ok? Então, se a gente fazer um request input name, a gente vai pegar somente agora o nome que é teste. Vamos testar. Ele reinicia aqui, por isso que ele dá um erro, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Vamos atualizar. E agora você vê que ele trouxe pra gente apenas a chave name. Esse aqui é meu corpo que eu estou enviando. E aqui embaixo é a minha resposta. Vocês sabem disso, né? Mais do que eu, inclusive. Então, a gente pegou e retornou apenas o name, ok? Então, o que é que a gente vai precisar fazer no método store? É muito fácil, tá? A gente vai passar, e aqui eu vou fazer de uma forma mais simplificada, mas com o passar do tempo aqui no canal, vocês vão ver formas melhores de fazer, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai chamar o user, tá? Vamos chamar aqui const user é igual a await user, sempre o await para esperar, create, tá? Create, e aqui a gente passa o request all, tá? O que é isso aqui? O create, ele é um método do model de user que a gente criou, tá? Do model de user que a gente criou. Aqui a gente precisa tipar, tá? Que ele vai ser um objeto, ele vai retornar um objeto do tipo user, ok? Aqui, e aqui faltou 2 pontos. Se a gente agora vir aqui fazer um return user, tá? A gente vai retornar esse usuário que foi criado, ok? Então, eu estou criando uma variável user, que estou tipando ela, que vai ser do tipo user, tá? Tem que ser um model de usuário, ele tem que ser um objeto de user. Então, se eu passo aqui user e aqui eu digo que é user, e aqui eu, em vez de fazer um create no model de user, fazer um create no model de post, por exemplo, isso daria um erro, tá? Porque esse camarada, ele tem que ser uma instância, ele tem que ser um modelo de user. Então, aqui, isso evita a gente escrever código errado, tá? Então, o que é o create? O create, ele é um método do model user, tá? Do nosso model user que a gente instalou. Não tem esse método create aqui dentro, mas ele estende de base model. Se ele estende de base model, o base model tem aquele método lá, tá? Então, a gente não precisa escrever SQL. Se você nunca viu isso, tá? Se você é novo com ORMs, a gente não escreve SQL. A gente usa um método, por exemplo, eu quero criar dentro de user, o model user já entende que ele vai cadastrar na tabela de usuários e eu passo o que é que eu quero cadastrar. No caso, é o request all que está vindo lá do nosso Postman, tá? Então, se a gente tentar instalar, cadastrar, vamos fazer agora o post, tá? Passando aqui as informações que a gente precisa. Vamos ver se dá certo. Ele deu um erro do seguinte, que o nome no model de usuário não
não foi definido, tá? O que aconteceu? Eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês. Se vocês observarem, quando eu estava escrevendo o model, eu comecei a fazer um @column e parei, tá? É porque isso aqui a gente precisa passar esse @coluna para identificar que é uma coluna no banco, tá? E aqui, se a gente precisar passar alguns parâmetros, a gente consegue também um objeto de configuração, tá? De opções. Nesse caso de name aqui, a gente não vai precisar passar não, para ficar mais simples possível. Observe que o erro foi em relação ao name. Se eu enviar de novo, o erro vai ser em relação ao e-mail, porque o name já está setado corretamente aqui, tá? Então, vamos enviar. Agora, o e-mail deu erro, tá vendo? Então, é só a gente vir aqui. Então, assim, aconteceu muito comigo de esquecer de botar esse @column. E aí eu já fiz de propósito para que vocês entendam que é necessário passar o coluna aqui para identificar, para dizer ao model que isso aqui é uma coluna no banco. É como se fosse o fillable, tá? Do Laravel. Quando a gente usa aquele protected fillable, para quem conhece Laravel, tá? Que aqui a gente passa um array e aqui a gente passa as colunas do banco que a gente quer fazer a alteração lá, tá? Então é basicamente isso aqui. E agora, se a gente enviar, ele deve funcionar. Ele reinicia, né, a aplicação. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos testar. E agora observe que ele cadastrou e ele retornou do usuário o seguinte: o nome que a gente passou, o e-mail, o password, a data de criação, a data de update, que nesse caso é igual, né, praticamente, porque a gente não fez alteração nele, e retornou o ID dele, tá? Que é o ID 1, que foi o primeiro usuário que a gente cadastrou, tá? Se a gente atualizar agora nosso banco, deixa ele atualizando aí, vamos ver se não dá erro, a gente vai conseguir ver lá aquele usuário, ok? Então, vamos no nosso Postman e vamos agora listar todos os usuários, que foi o que a gente estava fazendo há pouco, né? A gente estava listando os usuários, só que não estava retornando nada, porque não tinha ninguém para a gente retornar, tá? Então, ele deu um erro aqui porque eu fiz um get, eu fiz um post para uma rota get, então eu tenho que mudar aqui para get. E agora ele tem aquele mesmo usuário que a gente cadastrou, tá? Ele retorna um array de objetos para a gente. E a gente vai ver um detalhe aqui a respeito disso, porque ele está retornando um array de objetos. Porque se tivesse mais, viria mais objetos aqui dentro desse array. Observe que o ID desse cara é o ID 1. Eu vou fazer uma mudança aqui no User Controller e, em vez de usar o AL, eu vou usar o Find e passar qual é o ID que eu quero. Eu quero um camarada com ID 1. Observe que ele vai trazer esse mesmo camarada, tá? Com ID 1. Ele reinicia aqui, eu tenho que aguardar aí uns 5 segundos, tá? Ele trouxe o camarada, só que ele não trouxe mais dentro de um array. Porque o método find, ele vai buscar exatamente aquele camarada que a gente passou o ID, tá? E ele busca pelo ID, tá? Se eu botar ali, por exemplo, teste, ó, se eu passar aqui, em vez de passar uma string teste, ele não vai trazer, porque o método find vai buscar o registro pelo ID. E não existe nenhum usuário onde o ID seja teste, né? Então ele vai retornar aqui talvez um erro. Tá? Quer dizer, ele não retornou nada porque não existe, ok? Então, lembrando que quando a gente usa o método find, ele retorna o objeto exato daquele camarada que a gente buscou lá. Então, vamos tirar aqui e usar o all. Tem muito mais métodos, tá? Que a gente vai aprender com o passar do tempo, tá? Então, a gente já aprendeu a listar, já aprendeu a fazer o store, né? Do camarada, que é salvar o camarada usando o método create. Ok? Essa é uma das formas de a gente salvar. Agora a gente vai aprender a fazer o update, tá? O update a gente vai receber um parâmetro porque a gente quer dizer quem é que a gente quer cadastrar, né? Eu vou cadastrar um outro usuário aqui chamado teste2 e vou chamar aqui esse e-mail de teste2. E observe um detalhe que a gente não está criptografando a senha, tá? Eu não trabalhei com criptografia de senha aqui. Então, se quando a gente vir no banco, observe que ele está com a senha password, que foi o que a gente passou. Então, vamos cadastrar um outro usuário aqui, tá? Espera aí, que eu
eu preciso passar aqui o método post, API users store, tá? E vamos cadastrar o camarada aqui, teste 2. Cadastramos o camarada teste 2 e agora a gente tem 2 registros no banco. Vamos fazer um update agora do usuário 1, né? Vamos alterar o nome dele. Então, como é que a gente faz? No update, você precisa passar a informação que você quer editar e qual é o usuário que vai ter a informação alterada, tá? Então a gente vai passar parâmetros para isso. Aqui você passa o ID, tá? Cadê o método put, tá vendo? Você vai dizer o usuário e vai dizer qual é o ID que você quer alterado. A rota vai receber o ID do usuário, tá? Quando ele tem 2 pontos assim, significa que é um parâmetro dinâmico. Pode ser qualquer valor aqui, tá? A gente vai criar uma rota que vai ser uma rota put, tá? Uma rota put. Essa rota put, ele vai chamar o método update e a gente vai passar aqui o seguinte, users, e aqui a gente pode passar diretamente o ID, dessa forma assim, tá? Passando ponto ID, que a gente está dizendo que a gente vai fazer o update daquele usuário específico pelo ID, tá? Então em user control update, vamos passar aqui para baixo, a gente vai passar request aqui, ok? E a gente vai pegar aqui request.params, tá? Dessa forma aqui, que são os parâmetros da rota. Eu prefiro, meu gosto pessoal, eu prefiro pegar como a gente pega no Laravel. Passa o ID aqui e pega, tá? Mas aqui a gente consegue pegar o params dessa forma. Então se a gente vir aqui agora, como ele só tem um parâmetro, que é o parâmetro de ID, ele vai trazer pra gente, deixa ele atualizar aqui, tá? Ele vai trazer pra gente o nosso param aqui, e ID 6, tá vendo? Então ele trouxe o parâmetro que a gente passou aqui. Se eu quiser pegar exatamente o parâmetro ID, eu passo param ID, ok? Então eu estou dizendo que aqui eu quero o parâmetro ID, pegar o parâmetro ID, tá? Ali agora observe que eu peguei aqui o 6. Vamos lá, então a gente já está conseguindo pegar o parâmetro, né? E agora, como a gente vai pegar o parâmetro, a gente vai fazer uma consulta dizendo que const user, tá? Const user, ou seja, eu quero o usuário await user find, tá? Ponto find, vou buscar o usuário onde o ID seja igual a esse camarada que a gente pegou aqui, tá? Tá aqui. Ok? Então, o que é que eu estou fazendo? Aqui agora ele pode ser um user ou ele pode ser nulo, que se a gente passar um camarada que não existe, tá? Então agora a gente vai dar aqui um return em user. Observe que eu estou passando o parâmetro 6 aqui. Então ele vai retornar nulo. Por que ele vai retornar nulo? Porque a gente está passando um parâmetro de um ID de usuário que não existe. A gente só tem 2 usuários. Então ID 1 e ID 2. A gente está passando 6. Então isso significa que ele vai retornar nulo para a gente aqui. Não retorna nada, tá? Se a gente passar 2, ele vai trazer o usuário que tem o nome teste 2, tá? Então, observe que a gente tem aqui agora a possibilidade de fazer a alteração do nome do camarada. A gente está passando 1, tá? E por que eu estou mudando essa rota aqui? Só para lembrar. Por que eu estou passando 1 aqui e está retornando aqui? Porque na minha rota de put, eu estou dizendo que essa rota ela recebe um parâmetro dinâmico, que pode ser qualquer coisa. O parâmetro dinâmico, ele é representado com 2 pontos e o nome do parâmetro que a gente quer colocar. Pode ser até inclusive user aqui, ó, tá? Só que se a gente mudar aqui, a gente precisa ir no controlador e dizer que agora o parâmetro que a gente quer é o parâmetro user, tá? A gente está pegando o nome do parâmetro. Vamos manter aqui user. Então, se a gente fazer um return user.name, ele vai retornar o nome do usuário, correto? Ele vai retornar o usuário com o nome teste2. Se eu botar aqui o parâmetro 2, ele vai trazer o nome do usuário, tá? Beleza? Tá trazendo o usuário do banco de dados, o nome dele. Só que eu quero que o user name não seja mais o que está no banco, para a gente fazer a atualização. Então a gente vai dizer que agora é request
ponto input name, ou seja, o que está vindo da requisição a gente está alterando aqui, ok? E agora a gente vai dar um return user. Se a gente fazer um return agora em user, primeiro a gente tem que fazer um user save, né? User.save, para a gente salvar o que a gente está alterando. Vamos lá e vamos enviar agora com teste 3, teste 4. Vamos passar aqui teste 4. Tá? Observe que alterou o nome. O nome do camarada agora é teste 4, tá? Ele tá dando um errinho aqui, mas isso aqui é do meu editor, tá? Por causa do TypeScript. Então, se a gente vir aqui agora no banco de dados, a gente não tem mais teste 2, né? Que foi o que a gente fez. Ele agora tem teste 4. Vamos alterar, por exemplo, o e-mail. Teste, @exemplo. Vamos colocar, vamos dizer que o user e-mail agora vai ser o que vai vir do request input e-mail. E o que vai vir do input e-mail vai ser contato@nunotech.com. Vamos alterar e agora ele vai alterar só o e-mail, tá? Tá fazendo o request e agora a gente tem aqui dentro do nosso banco um camarada com o e-mail contato@nunotech, tá? E aqui tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer. Aqui a gente vai precisar fazer um await, tá? Porque é uma requisição lá longe. Só isso já resolve, ok? Então assim, o que a gente faz? A gente vai ter a rota de update, né? Que vai receber uma request. A gente vai pegar o parâmetro que vai passar. Dizemos que o nome desse camarada agora é o que está vindo da request e o e-mail também é o que está vindo da request. Salvamos e retornamos ele aqui para a gente ver se estava tudo ok e estava funcionando. Esse errinho que você vê aqui de vermelho é um erro de TypeScript na minha IDE, tá? Então fique tranquilo. E como é que a gente faz o destroy? É basicamente igual ao update. A diferença é que a gente vai passar aqui uma request para criar a rota de delete, que é a rota aqui, delete, tá? E vamos passar aqui, pode ser exatamente igual ao put. Observe que eu vou manter as mesmas rotas, a mesma URI, só que o verbo é diferente. Então ele vai reconhecer que quando eu mandar um delete é para deletar, é para acessar essa rota. Quando acessar a rota, eu vou acessar o método destroy. Tá? E aí a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai buscar esse camarada aqui, tá? Através do param user, né? Que a gente está chamando lá de user, ok? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa, está faltando alguma. Tá? Então a gente vai fazer user find request param e user. Estamos pegando o usuário pelo parâmetro que está vindo na rota. E aqui a gente vai fazer um user.delete. User.delete, tá? E agora a gente consegue deletar esse camarada. Vamos tentar deletar um camarada com ID 3, tá? Que não existe. Vamos ver o que acontece. Ele está dizendo que não existe essa propriedade delete, porque na verdade ele retornou nulo, tá? Então nulo não existe delete. Mas se a gente colocar o ID 2, ele vai deletar porque existe um usuário com ID 2, tá? Então já deletou. Se a gente vir aqui no nosso banco de dados, agora a gente não tem mais usuário com ID 2, tá? Ele foi deletado. Então isso aqui é um crudezinho bem simples, tá? E aí se a gente fazer um request all, a gente vai trazer todos os usuários. Se a gente for fazer um store, a gente vai enviar uma request, tá? Para o modelo de usuários. O update, a gente vai pegar o usuário através do parâmetro, vai alterar o que a gente tem que alterar. Lembrando que isso aqui é um código simples, tá? Isso aqui a gente vê com o passar do tempo. Se liga no canal, a gente vai melhorar isso. E no destroy a gente vai também fazer a consulta e depois vai fazer um user delete, tá? Isso é um crude simples feito com Node, feito com o Adonis.js, para você se ligar aqui no canal. E fica ligado que a gente vai fazer um curso completo de Adonis aqui no canal, tá? Então,
Muito obrigado, se inscreve no canal, grande abraço e até a próxima.